Já leu a Bíblia hoje? Se não leu, te convido a ler comigo agora. Nós estamos no nosso projeto de ler toda a Bíblia de forma cronológica. Ontem nós terminamos o livro de Jó. Antes de começar Jó, vocês se lembram que nós paramos quando surgiu Abrão, lá em Gênesis. Nós lemos do capítulo 1 de Gênesis, desde a criação do mundo, e paramos quando surgiu Abrão. E daí nós pulamos para o livro de Jó. Por quê? Porque estamos lendo toda a Bíblia de acordo com os acontecimentos. Então agora, como finalizamos o livro de Jó ontem, vamos voltar para o livro de Gênesis. E hoje nós vamos ler Gênesis dos capítulos 12 ao capítulo 15. Então, abre sua Bíblia, vamos no mesmo sistema, ler direto na Bíblia, direto no texto. Depois vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Então, Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero fazer um adendo aqui nesse versículo aqui. Eu sei que eu não faço isso, mas lembrem-se sempre disso. Os descendentes de Abraão, que aqui ainda era Abrão, são o povo de Israel. E olha aqui a promessa de Deus, presta atenção. O povo de Israel são os descendentes de Abrão. Então, essa promessa também atinge ao povo israelita, povo de Israel, os israelenses. Olha o que Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Vocês lembram quando paramos lá em Gênesis, antes de iniciar Jó, que Ló era sobrinho de Abrão. Ló era filho de Harã, o irmão de Abrão, que morreu lá na terra de Ur. Continuando. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Abrão no Egito. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e, por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos.
Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Abrão e Ló separam-se. Capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe, até Betel, até o lugar onde primeiro estivera sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua. Versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5. Capítulo 14. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belar, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora,
O vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Ló é levado cativo. Versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa a Abrão. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Um adendo aqui. Primeira vez que aparece o dízimo aqui na Bíblia. Então, foi Abrão que deu a Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo. O mesmo Deus que chamou Abrão e que nós servimos hoje. Então, a primeira figura aqui na Bíblia que deu o dízimo foi o próprio Abrão. Nesse tempo ainda era Abrão. Continuando aqui no versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Ané, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Deus anima a Abrão e lhe promete um filho. Capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. O Senhor entra em aliança com Abrão. Versículo 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então aqui Deus já disse a Abrão que a descendência dele seria escrava no Egito. Já estava predito aqui por Deus. Também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice.
Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Então, essa palavra é um pouco mais fácil de entender, né? Então, não vou explicar capítulo por capítulo. Então, o tema que proponho para nós hoje é chamados para confiar. E o versículo-chave é o que está aqui no capítulo 12, verso 1, que diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão é de Ur dos Caldeus. Vamos relembrar. Quando Abrão surgiu, nós aprendemos que Abrão, ele é de Ur dos Caldeus. O seu pai se chamava Terá. Lá em Ur dos Caldeus, o seu irmão Arã morreu. E Terá, o pai de Abrão, resolveu se mudar de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Só que ele ficou no meio do caminho. Ele ficou em uma cidade que tinha o nome daquele filho dele que morreu, Arã. O irmão de Abrão que morreu era Arã, e a cidade que eles se fixaram foi Arã, que foi ali que Terá morreu, o pai de Abrão. Lá em Arã, Deus fez esse chamado para Abrão. Interessante aqui que Abrão não conhecia o Deus Altíssimo. Ele conheceu o Deus Altíssimo e ali ele imediatamente creu. Olha que fé. E Deus disse a Abrão: ó, pega suas coisas, sai da casa da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Deus não deu mapa, Deus não disse onde seria, Deus simplesmente disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para onde eu te mostrar. Lendo aqui parece fácil, mas na prática é muito difícil. Imagina você já está estabelecido numa cidade. Você ali está próximo a toda a tua parentela, que ali te dá todo um apoio. Você já tem a sua riqueza ali, a sua estabilidade, a sua comodidade. E aí vem Deus e diz: ó, sai daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você não sabe onde é, não sabe se lá é bom, não sabe se lá tem emprego, se não sabe de nada. Simplesmente sai daí onde você tá bem, tá estável, e vai para um lugar que eu te mostrar. Por isso é que Abraão, né, porque depois ele se tornou Abraão, é chamado do pai da fé, porque isso é muito difícil de executar. Então Deus, ele não chama as pessoas prontas, ele chama as pessoas dispostas. Será que Abraão teve medo? Eu creio que sim. Nós vimos que aqui não fala que Abraão teve medo, mas provavelmente ele teve medo. Fé não é sinônimo de você não sentir medo, de você não ter dúvida. A fé é aquilo que faz você agir mesmo sem você entender. Apenas crer na direção do Senhor e agir conforme ela. Não importa os sentimentos que surjam dentro de você. Isso não são os seus sentimentos que vão validar a sua fé, mas as suas ações. E a ação de Abraão aqui foi de fé. Ele teve medo, ele errou. Vocês lembram quando ele chegou no Egito? Ele contou uma meia-verdade e acabou colocando a esposa dele numa situação muito complicada. E até o rei do Egito iam se tornando adúltero por causa ali da covardia de Abraão. Então ele não foi perfeito. Ele errou, ele teve medo, ele duvidou. Mas a sua caminhada ela foi marcada pelas ações. Ele continuou sendo obediente, apesar dos sentimentos. Ele errava, mas ele continuava crendo em Deus e reorganizava a sua rota para fazer o que Deus lhe mandava. Então, a nossa jornada nem sempre ela é clara.
Quando nós nos dispomos a caminhar com Deus, a maioria das vezes a gente tem dúvidas. A gente não tem a mínima ideia do que Deus está fazendo conosco. Muitas vezes a gente é atacado por dúvidas, por medo. Todo cristão que me ouve aqui, que tem uma caminhada com Cristo, com Deus, vai atestar o que eu estou falando. Não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada de certezas, é uma caminhada de fé. Só que nós temos uma certeza, só tem uma certeza que nós temos, mesmo em meio à dúvida. É um paradoxo, mas temos uma certeza que Deus, ele sempre cumpre o que promete, no tempo certo e da forma certa. Então, o que Deus gostaria que nós fizéssemos hoje? Que a gente dê o primeiro passo. Não é fácil. A gente espera ter tudo para dar o primeiro passo, para obedecer a Deus. A gente fica dando desculpas, geralmente, né? Somos mestres nisso, eu falo por mim. Deus muitas vezes me manda fazer coisas e eu fico colocando desculpas. Ah, Deus, mas eu não tenho isso. Ah, mas não dá porque aquilo. E se Deus manda, você faz com o que você tem. Esse projeto que eu estou executando aqui, postando, já há um tempo que Deus fala ao meu coração para fazer. E eu fico colocando desculpa. Fiquei muito tempo colocando desculpa. Comecei lá atrás, depois parei, por causa das circunstâncias que eu vivia. Então, eu colocava a culpa nas circunstâncias. Muitas circunstâncias ali que me atrapalhavam, mas se eu me esforçasse, não me impediam. E eu deixava as desculpas ali vencerem. Ah, é porque eu não tenho experiência, ah, é porque eu não sei editar, ah, é porque... Enfim, várias desculpas nós damos para não obedecer a ordem de Deus. Então, o que Deus quer para nós hoje é que nós sejamos como Abrão, que aqui ainda era Abrão, que a gente ouça a voz dele e o obedeça, mesmo que as circunstâncias digam que não é possível que você execute aquilo, mesmo que tudo indique que você vai se dar mal fazendo aquilo. Tenha coragem de obedecer a Deus e não espere todas as respostas. Não espere que Deus vai dizer, ó, é para você fazer isso, aí quando chegar lá vai acontecer isso e isso e isso com você. Isso não vai acontecer, não se iluda. Se você ler toda a Bíblia, a gente vai ler toda a Bíblia e você vai ver todos os personagens que Deus mandou fazer algo, ele não disse o que ia acontecer. E geralmente o caminho é muito difícil. Vocês viram aqui, Abrão saiu, a viagem não foi fácil. Ele enfrentou fome, teve tempo de fome aqui, que ele teve que ir pro Egito. Chegou no Egito, ele teve medo de morrer, porque a mulher dele era muito bonita. E aí ele mentiu, não confiou em Deus nesse momento. Então a caminhada, ela não é fácil. Mas confie em Deus e siga a sua ordem. E vá caminhando. À medida que você vai caminhando, ele vai lhe mostrando o caminho. E tenha a certeza que o fim valerá a pena. Ele sempre cumpre o que promete. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és justo, porque o Senhor nos guia, o Senhor nos abençoa, mesmo quando não merecemos, ó Pai. Obrigada pela Tua palavra, pelo privilégio que temos de aprender sobre Ti todos os dias. Obrigada, Senhor, porque ainda temos a oportunidade de falar sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua palavra, de forma livre, sem grandes retaliações, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que essa liberdade se mantenha ainda, que possamos pregar a Tua palavra a todas as pessoas ao nosso redor, de forma livre, como tem sido hoje. Que ela permaneça, que o Senhor possa abençoar o nosso país, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que o Senhor possa nos dar coragem de te obedecer, de fazer o que o Senhor nos manda, mesmo que seja difícil, mesmo que sejamos desprezados, mesmo que sejamos mal compreendidos, mas que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, nos fortaleça e nos direcione para obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!